Eu então acendi a luz. O interruptor ficava ali, na cabeceira da cama. E assim que aquele quarto ficou iluminado, eu pude ver que seus olhos estavam vermelhos, molhados. Foi então que, num fio de voz, ele perguntou: alguma vez você já me traiu na tua vida? Hein, Nancy? Eu? Mas que pergunta é essa, Gil? Me diga, já traiu? Falei que não. E engoli em seco. Meu corpo todo trepidando, tremendo. Foi só depois de um tempo que reparei que ele estava segurando o meu telefone celular. E foi então que, quase esfregando aquele telefone na minha cara, furioso, ele perguntou: não mesmo? O que significa isso aqui então, hein? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu andava tão preocupada com a minha mãe porque fazia tempo que ela já não andava bem de saúde. Minha família era toda de Arapoti e como já fazia quase um ano que eu não ia para lá, resolvi passar uns dias lá com a minha mãe. Conversei com o meu marido, ele concordou numa boa, até me arranjou uma grana para as passagens de ida e de volta. Fomos eu e minha filha. A Carolina estava com 7 anos. Na sexta-feira à noite, o Gil foi nos levar até a rodoviária. Assim que embarcamos, coloquei a Carolina no banco da janela e fiquei com o banco ali do corredor. E bem do meu lado, do outro lado do corredor, estava sentado um rapaz que antes do ônibus arrancar, já começou a puxar conversa comigo. Quis saber se a Carolina era minha irmã. E quando eu falei que não, que era minha filha, ele não acreditou. Nossa, mas você parece tão nova para ter uma filha dessa idade. A propósito, eu sou o Ricardo, prazer. Eu me apresentei e ele quis saber se eu era de Arapoti. Falei que sim, mas que já fazia tempo que não ia para lá. Estava morando em Curitiba. E a gente começou ali a conversar. Tanto que ele... quando eu falei que era casada, eu falei o meu nome, e ele perguntou o sobrenome. Perguntei se ele queria saber de solteira ou de casada. Ele falou que os dois. E aí a gente começou a conversar. Sabe, apesar de não ser do meu feitio, conversar assim com desconhecidos, eu conversei com esse moço assim numa boa. Até porque gostei do jeito dele, muito educado, né? Rapaz simpático, parecia ser uma excelente pessoa. Ele ficou um tempão ali conversando comigo, querendo saber coisas da minha família, até para saber se ele conhecia alguém, né? E falando também da vida dele. Tinha nascido em Arapoti, mas também já estava em Curitiba há algum tempo, 6 anos, pelo que ele me falou. Volta e meia ia visitar os parentes. E era o que ele estava fazendo. O ônibus costumava fazer uma parada no meio do caminho para a gente poder comer alguma coisa, ir ao banheiro, né? Lembro que levei minha filha para fazer xixi, aproveitei ele para passar uma água no rosto. E aí fomos até a lanchonete fazer um lanche, eu e ela. Foi bem nesse momento que o Ricardo apareceu ali do nosso lado. Ficou com a gente até dar o horário de embarcar de novo. E o detalhe, fez questão de pagar pelo lanche que a gente fez. Olha, eu não preciso nem dizer que era uma pessoa assim, com muita capacidade de comunicação. E repito, parecia uma excelente pessoa. Tanto que a gente conversou tanto, mas tanto. Quando chegamos a Arapoti, ele veio se despedir, falou que tinha gostado de conhecer a gente, que era uma pessoa muito simpática, minha filha também muito bonita, e trocamos um aperto de mão. Para minha surpresa, ele também me deu um beijo no rosto e ficou nisso. Meu irmão tinha ficado de me buscar de carro ali na rodoviária, tanto que dali a pouco realmente chegou. Eu ainda estava olhando o Ricardo se afastar, quando chegou o meu irmão. Estava ali, sabe, distraída.
Aliás, coisa mais esquisita do mundo, depois daquele tempo todo que durou a viagem, que a gente ficou conversando o tempo todo, eu não sei, quando vi assim se afastando, e com aquela certeza de que a gente nunca mais se veria, sei lá, me deu assim um aperto. Vai entender, né? Apesar de termos acabado de nos conhecer, a sensação que me deu foi de que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Pelo entendimento que tivemos naquela conversa. Antes que eu entrasse no carro, lá adiante, quando foi atravessar a rua, ele ainda se voltou para trás. Ficou um tempão lá parado olhando, até que seguiu o seu caminho. Ficou nisso. Fomos para a casa da minha mãe. Graças a Deus, ela já estava melhor. E passamos aquela semana toda ali, em Araputi. E no domingo seguinte, voltamos para casa. E eu fui retomando a minha vida normal. Eu tinha um perfil numa rede social, só que não era sempre que eu acessava. Aliás, estava bem desatualizado. Fazia tempo que eu não postava nada. E foi depois de umas 2 semanas, que eu tinha voltado lá do interior, que eu resolvi dar uma conferida. Tinha terminado o serviço de casa, estava ali esperando dar o horário de buscar minha filha na escola. E assim, do nada, resolvi dar uma olhada. E tive a maior surpresa do mundo quando me deparei com aquela solicitação de amizade. Era ninguém menos do que o Ricardo, aquele rapaz do ônibus. Sabe, eu vi aquilo e na hora nem acreditei. Fiquei ali me perguntando como que ele tinha me achado. Mas aí lembrei que tinha lhe falado o meu sobrenome, tanto de solteira quanto de casada. Ele deve ter memorizado e me procurado na internet depois. Acabei aceitando a solicitação, até porque ele parecia mesmo ser uma excelente pessoa. Sem contar que também era da minha cidade. Vi também que tinha uma mensagem dele no privado. E detalhe, a mensagem tinha sido enviada quando eu ainda estava lá em Araputi. Foi bem no sábado que chegamos. Entre outras coisas, ele queria saber se tinha como a gente se encontrar em algum lugar para conversar. Isso lá em Araputi, né? Mas, naturalmente, que agora já era coisa passada, de modo que nem respondi. Apenas aceitei a solicitação de amizades. Depois, naturalmente, fui dar uma conferida ali no meu perfil. Olhei o perfil dele também, olhei suas fotos. Não tinha muita coisa. Fotos, por exemplo, tinha 2 ou 3. E não pensei que fosse passar daquilo. Mas aí, com o passar dos dias, ele começou a mandar mensagens. Quis saber como estava a minha mãe, se ela tinha melhorado, quantos dias eu tinha ficado lá em Araputi. Sabe, eu me senti tão esquisita por estar trocando mensagem com outro homem. O detalhe é que nem parecia que a gente tinha acabado de se conhecer. Repito, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Sabe quando a pessoa se torna próxima, assim, sem que você se dê conta? Quando vi, já estávamos trocando mensagens como velhos amigos. Inclusive, depois acabei lhe passando o número do meu celular para a gente poder conversar pelo WhatsApp. Não sei se é preciso eu dizer alguma coisa de modo mais claro, mas em se tratando de mim, quem me conhece sabe. Tudo que fiz nesse sentido foi sem nenhuma segunda intenção. Sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim, fácil de fazer amizade. Principalmente com mulheres, mas nesse caso era um homem, tudo bem. Mas acredito que, na verdade, nem ele tinha nenhuma intenção que não fosse apenas de fazer amizade e bater um papo de vez em quando. Tanto que as nossas mensagens eram todas assim, nesse tom. Meu marido, inclusive, sempre teve acesso ao meu celular. Ele podia mexer no meu telefone, no meu perfil também, quando bem entendesse. Sempre foi assim, tudo aberto. Aliás, ele também agia assim comigo, né? Nem usava senha, até porque não estava fazendo nada de errado. Ou será que era errado ser amiga de alguém? Eu tinha uma tia que dizia
Eu lembro dela falando sempre isso, que não existe amizade entre homem e mulher. Porque o homem sempre tem uma segunda intenção. Mas sabe, eu acho que não é bem assim. Nunca concordei com essa frase que ela falava. Até porque, falando assim do meu casamento, eu e o Ricardo éramos a prova viva disso. Ele era solteiro, mas sabia que eu era casado. Eu nunca me falou alguma coisa assim que ultrapassasse o limite do aceitável. A verdade é que eu gostava quando ele mandava alguma coisa, mesmo que fosse uma figurinha, um vídeo engraçado, não sei explicar, mas o dia se tornava mais leve. Lembro que uma noite, depois do jantar, ele mandou um vídeo tão engraçado que eu comecei a rir. Estávamos ali na sala assistindo TV, eu, meu marido e a Carolina. Eu não consegui me conter ao assistir aquele vídeo e comecei a rir. O Gil, naturalmente, quis saber o que tinha acontecido para eu estar gargalhando daquele jeito e eu mostrei o vídeo para ele. Ele também achou engraçado, só que aí, como eu tinha lhe passado o celular, ele viu quem tinha enviado. E antes de me entregar o telefone, ficou assim, olhando para mim de um jeito estranho. Ué, Nancy, quem é Ricardo? Pela foto, tô vendo que não conheço. Ah, o Ricardo, eu até não comentei com você. Sabe, eu respondi na maior inocência. Até porque, na minha concepção, não estava fazendo nada de errado. Ele também é lá de Arapoti. A gente se conheceu no ônibus quando eu fui lá ver a minha mãe. Como é que é? E você passa o número do teu celular para... Eu não estou acreditando, Nancy. Aliás, desde quando que você está trocando mensagem com esse cara? Mas o que tem isso de mal, Gil? A gente virou amigo. Amigo? Amigo uma ova. Amigo. Olha, eu acho que foi só naquele momento que eu realmente percebi que ele não tinha gostado nada daquele episódio. Porque, além de falar aquelas coisas, fechou a cara e elevou o tom de voz comigo. Olha, me deu uma bronca tão grande. Inclusive, pediu para pagar o número do Ricardo e parar de trocar mensagens com ele. Olha, eu juro pela minha filha. Eu não estava mesmo fazendo nada de errado. Tanto que se estivesse, teria inventado uma desculpa qualquer, inventado uma história, mas não, falei a verdade. No fim, ele praticamente me obrigou a mandar uma mensagem pro Ricardo, terminando a amizade. Olha, eu tremia enquanto digitava. Desculpa, Ricardo, mas não vou mais poder trocar mensagens com você. É que o meu marido, ele não gostou, brigou comigo, então, sabe, para evitar confusão, eu, fiz porque não tinha outra coisa a ser feita. Repito, ele praticamente me obrigou. Antes de enviar, ainda mostrei para o meu marido. Perguntei para ele se estava bom ou se ele queria que eu acrescentasse alguma coisa. Ele leu e, sem se fazer a cara de bravo, respondeu que estava bom daquele jeito. E ainda acrescentou: agora apague o número desse cara aí do teu celular. Eu fiz tudo o que ele pediu. E mesmo assim, ele não ficou com a cara boa. Ficou reclamando, sabe? Como se eu tivesse feito alguma coisa muito errada, muito pecaminosa. Tanto que a gente foi dormir, um estremecido com o outro. O Ricardo até respondeu a minha mensagem. Falou que entendia a situação, que ia respeitar o meu pedido, que estava tudo bem, né? Não queria atrapalhar a minha vida. Só que no final da frase, ele colocou assim um ícone, uma carinha de pessoa triste, com lágrimas saindo dos olhos. Pois foi exatamente assim que eu me senti depois daquilo. Passei a sentir, não sei, tem coisa que não dá para explicar. Eu sentia tanta falta das mensagens que a gente trocava. Pegava o celular, abria o aplicativo de mensagem, dava assim uma olhada e não via mais o seu contato ali na lista. E me dava aquele aperto assim, aquela sensação estranha. Pelo fato de trocarmos
mensagens todos os dias, eu comecei a sentir aquela falta. Mas, pelo bem do meu casamento, era melhor mesmo que ele não mandasse mais nada. Eu não queria brigar com o meu marido, sabe? Me desentender com ele por nada desse mundo. Até que dali uma semana, à tarde, eis que o meu celular apitou. Eu tive uma sensação assim, sei lá, parece que o meu corpo todo assim começou a tremer quando vi que era uma mensagem dele, do Ricardo. Quer dizer, não aparecia mais o nome dele ali para mim, apenas o número, porque eu tinha apagado o seu contato, mas dava para ver que era ele, até pela foto. Só que a mensagem não tinha nada a ver com aquelas outras que ele era acostumado a mandar. Olha, meu coração chegou a disparar quando eu li aquilo que ele escreveu. Oi, Nancy. Eu sei que eu prometi não te mandar mais nada, mas é que eu tô sentindo muita falta de conversar com você. Sei lá, meu coração tá tão apertado. Parece até que falta um pedaço. Só queria saber como você está. Me mande uma resposta, por favor. Imagine como que eu me senti depois de ler aquilo. Meu coração veio na boca. Sabe, naquela hora, eu lendo aquelas coisas todas ali e pensando do jeito como a gente tinha se conhecido, eu cheguei a ficar preocupado. Fiquei me perguntando o que podia estar acontecendo comigo, porque alguma coisa estava. Por que é que eu estava me sentindo daquele modo? Só porque tinha recebido uma mensagem do... Aquilo não era normal. Convenhamos, eu era casada. Vivia bem com meu marido. Não era normal me sentir daquele modo. Sabe, o corpo assim... E tudo por causa de uma mensagem enviada por outro homem. Olha, parecia até sintoma de paixão. Só que não tinha nada a ver, né? De todo modo, as coisas que ele escreveu me deixaram perturbada demais. Eu estaria mentindo se dissesse o contrário. Apesar de tudo, até porque era casada, eu não devia ter me deixado levar. Não devia jamais ter respondido aquela mensagem. E muito menos ter escrito exatamente aquelas palavras. E, no entanto, escrevi. Oi, Ricardo. Que bom saber disso. Eu quero que você saiba que eu também estou me sentindo igualzinha. Também estou triste. Também estou sentindo muita falta de conversar com você. Ainda escrevi outras coisas e é como eu já falei, eu talvez não devesse ter respondido. Devia ter deixado para lá, respeitado o pedido do meu marido. Mas acabamos trocando outras mensagens. E todas assim, no mesmo tom. E isso acabou desencadeando coisas que não eram para acontecer. E eu digo isso porque depois dessas confissões que fizemos um ao outro, recomeçamos a conversar, a ligar um pro outro, de vez em quando. Sabe, e tudo foi ficando assim mais... Sabe aquela sensação de que você tá perdendo um pouco o pulso? As coisas que a gente falava um pro outro foram mudando. Sem contar a vontade que dava de nos vermos. Eu já tinha tentado marcar um encontro várias vezes. E sabe, era uma vontade dos dois. Não nego, eu também queria. Mas o medo me freava. Por isso, recusava seus convites. Até que uma noite, despertei com o meu marido sentado na cama, me olhando com a expressão fechada na penumbra do quarto. Levei até um susto. Credo, Gil, o que houve? Quer me matar do coração? Ele não respondeu. Eu então acendi a luz. O interruptor ficava ali, na cabeceira da cama.
E assim que o quarto ficou iluminado, eu pude ver que ele estava com uma expressão realmente... E foi então que num fio de voz ele perguntou: alguma vez você já me traiu, Nancy? Eu? Mas que pergunta é essa, Gil? Claro que não. Falei aquilo e engoli em seco. Foi só depois de um tempo que reparei que ele estava segurando o meu celular. O detalhe é que eu apagava todas as conversas que trocava com o Ricardo. Não deixava nada ali no histórico, nem um rastro. Só que justamente naquela noite, assim que adormeci, ele mandou mensagens, o Ricardo. E pro meu desespero, meu marido acabou vendo tudo. Ele quase esfregou o aparelho na minha cara. Você nunca me traiu mesmo? E o que significa isso aqui então? Eu nem consegui ler o que o Ricardo tinha escrito. Até porque meu marido não deixou. Mas para estar daquele jeito, não devia ter sido coisa normal. Até porque tinha figurinhas assim de, sabe... Eu tinha pedido tanto para ele não mandar nada, nem mensagem, nem ligar depois das 7 horas da noite, porque meu marido estava em casa e eu não queria arranjar confusão. E no fim, acabou acontecendo. Aquela foi a noite mais longa de toda a minha vida. Eu tive de ouvir tanta coisa. Ele não acreditou em mim quando eu falei que nunca tive nada com o Ricardo. E de fato, não tive mesmo, pelo menos nada físico. O que tivemos não passou do plano virtual. Eu gostava de conversar com ele, me fazia bem, mas era só isso. Ou será que não? A única vez que a gente se viu foi naquela viagem que fizemos a Araputi. Porque depois disso, nunca mais nos encontramos. Nunca trocamos um beijo, nunca trocamos um abraço, nunca tivemos nenhum contato mais íntimo. Mesmo assim, esse episódio quase acabou com o meu casamento. Não nego que estava me sentindo estranha. Sabe? Sei lá, sentimentos... que não se deve sentir por um homem que não tem nada a ver com a gente. Meus sentimentos estavam confusos, mas nunca aconteceu nada entre nós, tanto que nunca aceitei seu convite para a gente se encontrar, embora tivesse vontade. Não nego que tinha. Na verdade, nem eu mesma sabia, e continuo não sabendo o que eu sentia por esse homem. Se era... sei lá, uma coisa idiota, uma atração assim momentânea, uma vontade de conversar, de repente era só amizade mesmo. Só que às vezes meu coração, até hoje eu não consigo me entender. Repito, nem eu mesma sei o que sentia por esse homem. Era um bem-querer, ou talvez uma carência, não sei explicar. Só sei dizer que tudo isso quase acabou com o meu casamento. Ficamos alguns dias brigados, eu e meu marido. Na verdade, mais do que os dias, quase 3 semanas. Na verdade, ele ficou brigado comigo, né? Acreditando que eu realmente o tivesse traído. Quem sabe ainda acredite até hoje. Mas eu juro que não. Pelo menos de uma forma física. Se aconteceu alguma coisa, foi assim no plano virtual, ou então espiritual, sei lá. A única coisa que eu sei é que sou grata, porque no fim acabou dando tudo certo. Meu casamento não foi destruído pelo Gil não ter se afastado de mim, porque eu sei que muito homem no lugar dele seria capaz de bem mais do que ele fez. E sabe, no fim, mesmo tendo ficado tanto tempo assim meio esquisita, meio confusa, graças a Deus que meu bem maior não se desfez, porque apesar de tudo,
Parece até difícil de acreditar, mas é verdade. Apesar de tudo, ainda é meu maior bem o meu casamento, meu marido, minha filha, minha família. Eu sinceramente não sei o que faria se tivesse perdido a minha família por algo que não tem nada a ver. E no fundo, por algo que eu nem fiz. Por algo que talvez tenha passado na minha mente, assim, e talvez até tenha feito meu coração bater de forma descompassada, mas que no fundo não fiz. Por algo, meu Deus, que nunca chegou a acontecer.